Tudo bem? Eu espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula de hoje me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que está aparecendo aí na sua tela. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia de quem está falando com você hoje. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, assim na altura dos ombros, olhos pequenos de cor castanho claro e eles precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa preta com uma blusa xadrez verde escuro por cima. Aqui atrás de mim tem uma parede bege, uma mesa com uns livros, uma plantinha. Na parede também tem uns objetos decorativos. Do outro lado eu tenho uma outra plantinha. Nossa aula de hoje vai começar de um jeitinho diferente. Olha só onde eu fui para a nossa aula de hoje. Claro que eu não viajei de foguete para o espaço. Esse aqui é um painel enorme que tem no Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST. Ele está situado no Morro de São Januário, no bairro Imperial de São Cristóvão, em um campus de aproximadamente 44 mil metros quadrados. Além do prédio, que é sede do museu, o conjunto todo lá é composto por pavilhões de observação astronômica, com cúpulas de cobertura e seus instrumentos científicos. E esse conjunto todo foi tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Significa que ele é protegido, tá? O MAST guarda um importante acervo do Observatório Nacional, uma coleção que reúne instrumentos científicos, máquinas, equipamentos, mobiliários e esculturas, totalizando mais de 2.000 objetos representativos do patrimônio científico do Brasil. Antes da pandemia, o museu apresentava-se regularmente ao público exposições e atividades planejadas, entre oficinas, palestras, visitas orientadas e também observações do Sol e do céu à noite. Olha que espaço fantástico tem do lado de fora. Uma visita ao Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, é um verdadeiro mergulho na história do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Ele é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e tem como missão ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico e tecnológico por meio de pesquisas, de preservação de acervo e divulgação de atividade científica que está sendo feita no Brasil nesse momento. Você pode acompanhar a programação do Museu de Astronomia através da internet. Como ele ainda está fechado, a programação fica por conta do MAST em Casa. www.mast.br. Vê lá, foi bem interessante. Mas o que será que esse lugar tem a ver com a aula de hoje, que é de matemática? Tem tudo a ver, porque a gente vai falar sobre as medidas de tempo. E olha o que eu encontrei lá sobre o tempo. O que é o tempo? Em uma resposta simples e breve, o tempo é aquilo que nos faz perceber a diferença entre o antes, o agora e o depois. Todos os animais sentem algum efeito da passagem do tempo, mesmo que apenas a mudança do claro para o escuro, do dia para a noite. A percepção do tempo é curiosa, não é? Se você está fazendo algo que gosta muito, parece que aquilo passou num minuto. Mas se você está achando tudo chato, entediante, parece que aquilo dura horas, não é assim? As medidas de tempo surgiram justamente para atender a diversas necessidades dos seres humanos para compreender os períodos de tempo. A primeira referência para controle do tempo foi o Sol. Era assim: agora é claro ou agora é escuro. Para sobreviver na natureza, era necessário ter noção disso. Aí, para ter ideia de quanto faltava para escurecer, era preciso melhorar a contagem desses espaços de tempo do dia, né? Para saber se para ficar de noite ia demorar mais ou menos. A primeira forma de medir o tempo era analisando a posição do Sol em relação à Terra. Em que posição o Sol estava. Por isso, foram criados os conhecidos hoje como relógios de Sol, utilizados para medir as horas no decorrer do dia. Olha, que está lá no MAST. Já aqui, a gente pode ver com essas representações que a Terra gira em volta do Sol e também em volta de si mesma.
O movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, dura um tempo aproximado de 365 dias, e é esse período que a gente chama de ano. Olha essa animação que mostra a Terra fazendo o seu percurso em torno do Sol e ao redor de si mesma também. 365 dias, um ano. Vamos dizer que você faz aniversário no dia 18 de novembro. Eu vou marcar esse dia aqui. Aí, depois de percorrer 365 dias, a Terra já deu uma volta ao redor do Sol. E você faz aniversário de novo. Durante a história da humanidade, foram conhecidos vários calendários que servem para medir os dias e meses em relação ao ano. Povos antigos fizeram calendários diferentes e dividiram os anos de forma diferente. E isso a gente vai ver mais a fundo em outra aula, tá bom? Hoje, o mais comum é o calendário gregoriano. Também vou lá explicar de onde vem esse nome, tá? Aguarda lá. O calendário gregoriano é o que usamos e é utilizado na maioria dos países. Vale ressaltar que tanto os dias quanto os anos levam em consideração a posição dos astros em relação à Terra. E por isso, houve grande interesse na astronomia desde os povos mais antigos. O calendário é um instrumento que permite a gente medir e representar graficamente o tempo, servindo também para que a gente possa organizar as nossas rotinas. O ano possui 12 meses. Uns meses têm 30 dias, outros têm 31, um deles tem 28 ou 29, tá? Você sabe que mês é esse? Fevereiro, muito bem. E aí vai um truque que me ensinaram quando eu era bem pequena. Para saber se os meses têm 31 dias ou menos, a gente usa os ossinhos da mão. Desse jeito, ó. Começa pelo primeiro mês, janeiro. Aponta para o primeiro ossinho da mão fechada. Esse mês tem 31 dias. Já fevereiro, você vai apontar no espaço mais baixo entre os dois ossinhos. Isso significa que fevereiro tem menos de 31 dias. Já o mês seguinte, março, será no ossinho. Março, então, tem 31 dias. E assim por diante os outros meses. Abril embaixo, 30 dias. Maio no ossinho, 31. Junho embaixo, 30. Julho no ossinho, 31 dias. Volta, agosto 31 também, setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 31. Chegamos no final do ano. Você pode usar um calendário de papel, uma agenda ou mesmo o calendário do celular para conferir o que a gente fez, tá bom? Vamos observar esse calendário aqui. Ele tem os 12 meses. Cada mês é dividido em semanas. Cada semana tem quantos dias? A semana começa no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Aí vem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 dias. Mas existem outras formas de dividir o calendário, sabia? A gente pode ter grupos de 2 meses. E isso a gente chama de bimestre. Se a gente fizer grupos de 3 meses, a gente chama de trimestre. E se a gente separar em grupos de 6 meses, como é que será que vai chamar? Semestre. E aqui a gente vai considerar que o mês tem 30 dias para essa contagem, tá? Isso a gente usa para não ter confusão. É uma convenção, é um acordo para que todos tenham um padrão na hora de contar o tempo. A gente chama isso de mês comercial. Então, vou colocar uma tabelinha aqui para você entender melhor tudo o que a gente falou até aqui. Vamos lá. Um dia é o mesmo que 24 horas. Uma semana, 7 dias. Um mês, 30 dias. Um bimestre, 60 dias. Por quê? São 2 vezes 30 dias. 30 mais 30, 60. Trimestre, 90 dias. 3 vezes 30 dias. Ou 30 mais 30 mais 30, que dá 90. Semestre, são 180 dias. São 6 vezes de 30. Ou ainda 2 trimestres. Ou 90 mais 90. Um ano, 12 meses ou 2 semestres. E para a gente praticar um pouco,
vamos fazer uma brincadeira aqui em forma de desafio. Para você ver essa aula aqui, eu precisei gravar ela antes, certo? Então eu vou usar o calendário como se fosse um mapa do tesouro. Eu vou te dar dicas, as instruções, tá? Que você deve seguir por ele para descobrir o dia que eu gravei essa aula. Como se fosse um jogo de tabuleiro que vai pulando as casinhas. A gente vai começar do primeiro dia do ano, do 1º de janeiro. Então vamos lá. Avance até o primeiro dia do segundo semestre. Semestre é o conjunto de 6 meses. Então, o primeiro semestre tem os primeiros 6 meses. Vamos pular eles. Janeiro 1, fevereiro 2, março 3, abril 4, maio 5, junho 6. Tá, então a partir daqui começa o segundo semestre. O primeiro dia é 1º de julho. Agora pule para o 5º dia do último mês. O último mês é dezembro. O 5º dia é dia 5, tá? Ótimo, chegamos lá. Volte um bimestre. Um bimestre é o conjunto de 2 meses. Então, voltando para o dia 5 de novembro e 5 de outubro. Avance 3 semanas. Uma semana tem 7 dias. Então, eu tenho que contar 3 vezes 7. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Chegamos. E, por fim, avance 24 horas. Mas aqui não conta horas. O que a gente faz? Ah, se você está ligado na aula de hoje, sabe que 24 horas é o mesmo que um dia. Então, chegamos à data de hoje, o dia que gravei essa aula, dia 27 de outubro. Muito bem para nós! Na aula de hoje, a gente se falou sobre algumas medidas de tempo, como elas foram construídas pela humanidade através dos tempos. Primeiro, através da observação do Sol. Depois, com marcações mais precisas, como horas, dias, semanas, meses, anos. E também vimos que o ano pode ser dividido em períodos como bimestre, trimestre e semestre. Agora, o desafio é para você fazer. Escolhe uma data importante para você no calendário desse ano. Escreve aí instruções que levem outra pessoa a descobrir que data é essa através de pistas. Assim como a gente fez durante a aula, tá? Usa para isso essas medidas de tempo que a gente viu hoje. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova. Ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. E você também pode acessar através do aplicativo Rio Educa em Casa na aba Rio Educopédia. Que lá, além de você rever essa aula, tem um quiz para você testar seus conhecimentos. Tem também uma seção de Saiba Mais, onde tem indicação de outros materiais sobre o assunto da aula. Além de muitas outras coisas e leituras interessantes, tá? Explora lá e conhece ele bem. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau.